Saudações, hoje é a madrugada de 14 de dezembro de 2022 e a primeira coisa que vou fazer é mostrar algumas imagens que eu filmei ainda no dia 1º, 2 semanas atrás, né, sobre o acampamento lá bolsonarista em frente ao quartel-general aqui de Brasília, né, e depois eu volto para atualizações. Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 1º de dezembro de 2022, vou mostrar aqui umas imagenzinhas exclusivas do acampamento patriotário em frente ao quartel-general do Distrito Federal. A chuva castigou bastante o ambiente. Há muitos banheiros químicos e tem muita gente, não tem dúvida. É um negócio bastante movimentado. Help Armed Forces. O pessoal nem sequer para ir no Google, né, para fazer uma tradução de nível Google. Não foi nada em relação à novidade que vai acontecer. Mas a coisa a gente tem que admitir, que há um grau de mobilização, de determinação aqui que infelizmente falta aos outros setores da sociedade. Se setores da esquerda tivessem esse grau de determinação, inclusive sindicatos e mobilização, já tinha se feito muita coisa nesse país. É claro que grande parte disso aí, grande parte não, a maior parte é mesmo financiado, não tenha dúvida. Mas muitas organizações de esquerda também são capazes de obter algum financiamento. Com um sacrifício maior talvez, mas... Teve uma época que eu tive uma greve na nossa empresa, foi 3 meses de greve. Eu fiquei em piquete praticamente todo dia útil, com exceção dos dias que eu estava de plantão. Foi bastante desgastante. Tudo bem, o financiamento era bem menor, o sindicato consumiu todos os recursos praticamente. Mas essa é mais uma evidência de que hoje o bolsonarismo tem agido cooptando e parodiando elementos que antigamente eram mais comuns em movimentos de esquerda. Agora, o elemento mais crucial disso aí não é uma questão de financiamento, nem de nada. O elemento mais crucial é determinação, é passional, é fé. Se você está comprometido e realmente acredita em alguma coisa, o cara está disposto a passar qualquer privação. Temos aí essa formidável coleção de tweets, né? Quando você vai lá, por exemplo, no Twitter do próprio Bolsonaro, e você vê muita gente lá, quer seja elogiando, quer seja reclamando, mas tá um tal de gente dizendo: ah, minha esposa me largou, perdi minha família, perdi meu emprego, mas estou aqui firme e forte porque não desisto do meu país. Aí dizendo lá, alguns criticando já o próprio Bolsonaro, criticando o silêncio dele, reclamando lá do Eduardo Bolsonaro e suas sem vergonhas. Mas muita gente está lá e está acreditando nisso aí. Infelizmente, também denota claramente uma dificuldade de desassociar essa determinação de uma notória burrice, porque infelizmente há essa tensão, né? Quando você tem uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais racional das coisas, você precisa necessariamente se tranquilizar um pouco. Não quer dizer que perde a emoção, não. Você passa a administrar emoções mais controláveis, né? E com essas emoções mais normalizadas, um pouco mais suaves, você poderia te dizer emoções de ordem superior, aquelas que se comunicam bem com racionalidade, dificilmente você se deixa arrebatar por determinados movimentos que apelam basicamente ao senso de rebanho. Esses movimentos que neutralizam a individualidade, que é muito curioso no final das contas, você vê que esse movimento bolsonarista desemboca de uma série de outras tendências, né, que têm um viés mais individualista. Agora a questão é como é que eles conseguiram fazer esse amálgama, conseguiram fazer essa associação que evidentemente não vem só dessa tradição individualista, vem também de uma tradição conservadora que também é necessariamente coletivista. É isso que tem que ficar claro, né? O combo quase invencível de liberar o conservadorismo, por mais contraditório e absolutamente nonsense ele seja,
ele tem funcionado razoavelmente bem. Esse é um caso. E por mais que a essa altura esse pessoal já tenha perdido qualquer preocupação com o argumento econômico em si, né? Porque se tivesse um pingo de senso de realidade econômica, até mesmo do ponto de vista liberal, não estava aí, né? Mas esse senso de coletividade, de pertencimento a um algo, por mais alheio e alienígena e ilusório que seja, é inegavelmente forte. A explicação mais comum é o famoso sentimento de seita, né? Esses mecanismos que funcionam perfeitamente análogos a determinados tipos de religiões milenaristas, daquelas que estabelecem uma data do fim do mundo hoje, não acontece, estabelece outro para o mês que vem, não acontece, estabelece e vai vivendo de fim de mundo em fim de mundo. No caso, o famoso dia da ruptura, né, que já foi lá, era quando o Bolsonaro ia assumir, né, o Bolsonaro ia fazer aquilo outro, não fez porcaria nenhuma, e veio o 7 de setembro, veio outro 7 de setembro, e vem outro, e tem sempre uma data nova que as coisas vão acontecer, e é mais 72 horas, e daqui a pouco vai estar aí Lula no governo, e qual vai ser a próxima data? De repente é o próximo 7 de setembro. Mas a grande questão é, e o exército? E as forças armadas? Por que eles não se manifestam? Porque na realidade há a obrigação não apenas moral, mas até mesmo constitucional das forças armadas se pronunciarem em defesa da manutenção da ordem. E está evidente que não vai haver ruptura institucional. Os militares tinham a obrigação de se pronunciar e dizer: gente, sinto muito, agradeço, mas nós não vamos promover uma ruptura institucional. O Lula vai assumir, vai ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Vai ter muita gente que vai não gostar, mas essa é a ordem estabelecida. E vontade de dar golpe até que não falta, mas não tem logística, não tem apoio, principalmente todos os nossos patrões, que são os Estados Unidos, mandou não ter golpe. Então vão fazer o quê? Eles tinham obrigação de fazer isso. Se eles fizessem isso, acabava com essas ou enfraquecia radicalmente as manifestações, provavelmente acabava, desmobilizava esse pessoal e voltava à normalidade muito mais rápido. Por que não faz? Porque os desgraçados se beneficiam desse jogo duplo. E aí você vê que coisa curiosa. As Forças Armadas, por acaso, são um partido político? Eles têm que se preocupar em perda de popularidade? Por acaso eles são grande empresa que vende coisas? Eles têm que se preocupar com imagem? Porque do ponto de vista de popularidade, de imagem, eu até entendo que você não queira se pronunciar, que você fique fazendo jogo duplo. Mas não, o objetivo do exército é garantir a ordem. Não importa se está sendo bem visto ou mal visto, ele é mal visto por grande parte da população já. Se ele fizesse esse pronunciamento, poderia até passar a ser mal visto por uma parte que o vê bem. Mas por compensação passaria a ser melhor visto por uma parte que normalmente o vê mal. Eles agem de forma completamente irresponsável e covarde. Nessa altura eu não sei nem dizer. Seria mais digno, o que seria mais digno em termos de dignidade pessoal mesmo, seria o cara até, não queremos, não estamos satisfeitos com essa situação, vamos tentar uma ruptura revolucionária. Revolucionária não, né? Um golpe de Estado. Haveria uma certa hombridade nessa tentativa. Mas isso não é nem minimamente possível. Não sendo isso possível, a atitude mais digna é deixar claro que isso não é o caso. Pois bem, voltando aqui para o dia 14, bom, todos devem estar cientes dos eventos lamentáveis, né, que tivemos aqui em Brasília, anteontem, né, na noite de ontem, na verdade, sobre esse quebra-pau que aconteceu ali em frente à sede da Polícia Federal, a sede não, na verdade, um departamento da Polícia Federal, incendiaram alguns veículos, tentaram jogar um ônibus da ponte, né, por uma incompetência incrível, né, porque se tivesse um pingo de noção, empurraria o ônibus de frente, né, você teria que da partida do ônibus, põe em movimento, saltar do carro e deixar ele cair, porque a maior parte do peso está na frente. Então, se você tenta ir de ré, poderia ter descido até um pouco mais que não teria caído. Mas, bem, o ponto que interessa aqui é que houve essas balbúrdias, até agora, as piores aqui em Brasília, e a alta possibilidade de que essa situação vá piorar. Mas o que nós precisamos questionar aqui, antes de entrar novamente no papel das Forças Armadas, é o fato estranhíssimo de que, primeiro, que está muito esquisito essa situação toda. Há uma certa escassez de imagens por o grau de destruição que foi causado ou alegado, e está um pouco confuso, e é de se desconfiar até de algumas coisas. Eu tenho que admitir que, inclusive, dá elementos
para bolsonaristas dizerem, né, que isso foi ação de infiltrados, né? Especialmente devido ao fato de que até agora ninguém foi preso, com exceção do tal pseudo-índio lá, né, cacique falando de tal, que, aliás, vamos ser sinceros, é uma contradição em termos, né? Pastor evangélico índio. Bom, em se falando em povos originários, que já tem um termo interessante, mas especialmente falando nos silvícolas, nos índios em si, nós geralmente pensamos em termos antropológicos, então, em termos etnológicos. Portanto, para que você seja uma comunidade originária que possa ser enquadrado devidamente nesse pequeno estatuto, né, que tem até algumas proteções legais, eu acho que não faz muito sentido você abandonar por completo a sua cultura originária, né? E esse indivíduo ele é um pastor, né? Esse tal de José Acácio Serere Chavante, que se diz cacique, não é cacique porcaria nenhuma, mas o simples fato de você ser um evangélico, você já rompeu com a sua tradição cultural. E o simples fato de você se associar a um determinado movimento político ideológico que respeita por comunidade indígena, pelo amor de Deus! Então esse sujeito não é mais índio, nenhum sentido relevante, ele é apenas um cosplay, ele se veste daquela forma. Esse é um ponto bom para a gente voltar àquele velho assunto da patifaria, que é essa história de representatividade que a esquerda insiste tanto. Isso é uma palhaçada. Representatividade por si só não significa absolutamente nada. Ela significa alguma coisa quando está devidamente associado a outras coisas, mas isoladamente não, ela não serve para porcaria nenhuma. É até pior. É preferível você ter, por exemplo, um contingente significativo de homens brancos que têm um real interesse em defender a causa indígena do que você colocar a mesma quantidade lá de índios ou pseudo-índios bolsonaristas. Isso é auto-evidente, deveria ser claro isso. Mas, infelizmente, a esquerda insiste nesse fetiche ridículo de representatividade que, volto a dizer, quando está associado a lideranças realmente autônomas, orgânicas, que estão realmente interessadas em fazer alguma coisa, sim, aí essa representatividade passa a ser um bônus a mais e melhorar as condições. Mas ela por si só não significa nada. E o direcionamento que é dado por esses movimentos que estão sendo chamados de identitários é exatamente reduzir apenas a representatividade. Isso é totalmente óbvio quando você vê a questão do movimento negro no sentido de cotas, né? Especialmente cotas de universidade, é simplesmente criar uma representatividade vazia de conteúdo, porque o indivíduo que consiga, naquele modelo original, né, se manter numa universidade, ainda que seja pública, já é alguém que está numa parcela mais privilegiada da sociedade. Tudo bem, eu sempre vou dizer, claro, que o ProUni meio que deu uma aliviada nisso, mas a proposta originária não pressupõe o ProUni. E, de modo geral, ainda assim, isso é mantido. Você vai gerar uma representatividade negra, assim como é nos Estados Unidos. Você tem negros no alto escalão, negro já foi presidente, Estado-Maior das Forças Armadas, secretário de Estado, e melhorou as condições de vida da comunidade negra em geral. Então você vê que isso é uma fraude, isso é uma palhaçada. E essa história desse cacique safado sem vergonha aí, que só aprendendo mesmo, aliás, se você vê os vídeos dos caras falando, putz, cara, já era para ter perdido há muito tempo. O sujeito é um terrorista, pura e simplesmente. Está fazendo uma ameaça escancarada, e não é brincadeira. Você não pode deixar de levar a sério a ameaça de um sujeito desse. Então já tinha que ser perdido há muito tempo mesmo. O sujeito não é um patife, não vale nada mesmo. E isso encerra essa questão da representatividade, a fraude que é essa palhaçada, esse fetiche ridículo. O outro ponto que todo mundo está falando é por que raios até agora, à exceção desse sujeitinho, ninguém foi preso nesses atos aí. Os caras depredam um prédio da Polícia Federal, toca esse terror numa área que eu sei muito bem, eu conheço aquela área perfeitamente ali. Ali tem posto policial em vários pontos, polícia move efetivo ali em questão de 5 minutos no máximo, no máximo. E batalhões também não estão muito distantes, dá para mover tropa de choque ali em questão de 15, 20 minutos no máximo. Ninguém foi preso, até agora. Simples assim. Estão dizendo que vão ver se amanhã realmente vai acontecer alguma coisa, mas isso é muito esquisito. Porque os atos foram muito claros. Apesar de ter uma certa escassez de imagens, a alegação, pelo menos, é de um grau de depredação de nível extremo. E isso é a primeira vez que isso acontece em Brasília? Não. Já aconteceram coisas similares, até piores, em atos anteriores, de manifestações já associadas à esquerda. E, meu amigo, a prisão é instantânea. Você não consegue quebrar uma vidraça em
tomar porrada até sair arrebentado e preso na mesma hora e ir para o hospital. É instantâneo. Isso que estão dizendo por aí é a mais pura verdade. Se fosse manifestação de professor, de trabalhador, que tivesse sendo demitido, ter seu salário cortado, que tivesse lá proteção, por isso já tinha entrado, já arrebentado todo mundo de porrada, prendido assim, 200. Simples assim. Tem que admitir que isso é um fato. Está havendo conivência escancarada com esse movimento golpista. E isso que é o perigo. E isso que tem que ficar claro. Eles ameaçaram ir lá e impedir a diplomação do Lula, que transcorreu numa boa. A diplomação aconteceu. Mas a ameaça escancarada foi de evitar, então, dizendo que vão impedir a posse e vão invadir, atacar lá o hotel onde o Lula está hospedado e toda a equipe de transição. Cara, isso não tem paralelo, ok? Desde que eu estou vivo, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, não tem paralelo na história do Brasil isso. E o que esses polícias estão fazendo? Amanhã tem chance de haver alguma redenção e talvez haver alguma moralização, porque se isso não acontecer, então é absolutamente certo que a situação vai piorar. Porque passa recado de impunidade, então significa que eles podem subir, podem escalar. Já estão dispostos a escalar até antes disso, não é mesmo? Lembra aquele pessoal que, em grande parte pode ser mentira, pode ser zoeira, mas tem muita gente sim, se ferrando para se manter nesses acampamentos ali. Uma dedicação louvável de se ver, a não ser pelo fato de pela motivação mais grotesca, mais calhorda, mais pérfida, imbecil possível. Eu não consigo absolutamente. Meu Deus do céu. Mas o ponto é, voltando à temática das nossas Forças Armadas. Vamos lá. Esses acampamentos patriotários, eles estão em área militar, em área de segurança. Isso que significa que, inclusive, a polícia normal, polícia nem civil, militar, nem federal, não pode ir lá tirar, porque é área de segurança, caberia ao exército. Okay? Evidentemente está havendo proteção desses grupos, conivência das Forças Armadas. Simples assim. Está havendo conivência. Tudo bem, essa conivência pode ter limites, porque como eu coloquei, tem um certo jogo, uma movimentação, mas temos que insistir num ponto. Não há motivo para que as Forças Armadas não se manifestem, ao menos no sentido de deixar claro que elas não vão fazer uma intervenção militar, que não vão violar, que a posse, elas não vão fazer nada contra a posse do presidente eleito. Eles têm obrigação de fazer isso, porque a função da porcaria das Forças Armadas é manter a segurança. Enquanto isso estiver acontecendo, e esses eventos que aconteceram essa última noite deixam absolutamente claro, enquanto isso estiver acontecendo, você ameaça a segurança nacional. E o que a praga das nossas Forças Armadas estão fazendo? Eu vou voltar àquele tema que eu já coloquei mais de uma vez. Olha só. Em um século, a pior ameaça à segurança nacional que nós tivemos, disparado, sem sombra de dúvida, foi a pandemia. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ou qualquer tipo de envolvimento, dos passos que morreram lá foram uns 1000, alguma coisa assim, ou até se você colocar na conta aqueles supostos ataques a embarcações brasileiras aqui na costa, ou qualquer coisa que você possa atribuir direto ou indiretamente com um esforço de guerra, mas o fato de que não tem a menor possibilidade, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial ter matado 0,001% da população brasileira. Não, sem chance. Não tem chance. Posteriormente, a ameaça comunista, né, piada de mau gosto, a população já era maior, morreu que 500. Assim, é ridículo. A pandemia matou mais de 0,1% da população brasileira. Cara, esse não tem nada que se compare. Aliás, provavelmente, a não ser depois, durante o período regencial, assim, logo no comecinho da República, talvez, mas não. Eu sei que pelo menos depois que a República se consolidou, nunca existiu ameaça tão grave à segurança nacional quanto a pandemia. E o que as nossas Forças Armadas fizeram? O papel mais sórdido, canalha, covarde e grotesco que já se viu. São culpados pelo aquele horror que aconteceu em Manaus. Foram fazer cloroquina em massa. Pouco ou nenhum suporte logístico para distribuição de vacinas, e mesmo com muita má vontade. E militares sendo aparelhados, e hoje sabemos, ganhando fortunas milionárias, salários absolutamente absurdos, como já foi denunciado, uma das inúmeras coisas que vai vir à tona daqui para frente. E sempre bom bater nessa tecla, o Calhorda do Pazuello, que é um patife desprezível, diretamente envolvido com todo esse
tipo de canalice, o exército tinha o condão de pelo menos reformá-lo obrigatoriamente. Aquelas punições assim, aposenta assim, sabe? Nem isso, eles protegeram o canalha. Protegeram o desgraçado. Esse é o nível sórdido, grotesco e pérfido das nossas forças armadas, criminosas, grotescas, covardes, esse bando de canalha. E veja só, esses patifes continuam soltando notinhas ambíguas ou notas calhordas, ainda que sejam de reformados como patife do Vilas Boas, ou até mesmo esses patifes desse Mourão, que eles ficam usando as suas patentes, quando na verdade não faz mais sentido. Se os caras são reformados na política, já são civis, não tinha nem que usar a patente, já é irregular. Mas eles ficam fazendo as notinhas aí à torta e à direito, ambíguas ou notinhas de ameaças claras, e nenhum deles teve coragem de soltar uma notinha minimamente conciliadora em termos de tentar manter a normalidade institucional, e nem mesmo na época da pandemia, tentando apaziguar um pouco os ânimos. Sim, eu sei que existem resistências, existem quadros decentes nas Forças Armadas, mas eles estão neutralizados e, sinceramente, é muito claro que dos nossos oficiais generais, que deve ser o que, 14, 15, alguns, a maioria é bolsonarista mesmo, é canalha mesmo, é vendido, é liberal patife, que quer entregar o país para o estrangeiro, esse pessoal não presta. Deve ter lá uns 5, 6 que vale alguma coisa, e esses 5 ou 6, esses que os bolsonaristas estão querendo pegar no pé, né, que estão chamando de melancia, né, que é verde por fora, vermelho por dentro, que não deixa de ser engraçado considerar que todo mundo é literalmente vermelho por dentro, mas, sim, deve ser esses poucos. Tem alguns, mas a maioria é canalha mesmo. E veja só, não adianta dizer que está subordinado ao Ministério da Defesa, porque por muito menos esses patifes, ao longo da história, já promoveram ruptura institucional, já deram golpe de Estado por ameaças muitíssimo menores, a começar pela absolutamente inexistente ameaça comunista. Eles deram golpe para cumprir interesse financeiro de bilionário corrupto calhorda, para atender, lamber bota de Estados Unidos. Os Estados Unidos agora mandou não dar golpe, os desgraçados vão obedecer, mas pelo menos uma notinha assim, malandra aqui e ali, sabe, off-top, tweets, nada. Eles continuam dando aval para esses atos, para essas movimentações, para essas concentrações, o que num outro estado, até para esse pessoal é ruim, porque eles não vão conseguir fazer nada. É a gente perdendo emprego, é a gente perdendo família, é a gente adoecendo, é a gente se lascando. Esse pessoal estaria muito melhor indo para casa cuidando da sua própria vida. Mas não, eles ficam aí, acreditando, porque são absolutamente imbecis, acreditando em ilusão. E assim, eu não tenho pena, não, porque eu acho que era mais é que se ferre mesmo, que merece. Mas assim, do ponto de vista deles, não deveria ter esse mínimo de consideração, não ficar esticando essa palhaçada aí, achando que vai acontecer alguma coisa, com esse quadro que nós temos atualmente, nessa situação global, assim, horrível. E para quem não sabe, até para finalizar, né? Para quem não sabe, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, ok? Sim. Por quê? Não tem mais guerra de Rússia e Ucrânia, nem tua forma. O exército ucraniano foi aniquilado praticamente. Quem está combatendo a Rússia dentro da Ucrânia agora é tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra e de outros membros da OTAN. Até pensa um pouco. Ao tempo que a guerra está se arrastando, o que a Ucrânia conseguiu fazer com suas forças militares próprias? Eles não estão recebendo, vocês não estavam, em tese, recebendo nenhum apoio de outras tropas, só estavam recebendo armas, dos quais nós sabemos que a maioria está sendo desviada, com um êxodo gigantesco do país. Como é que, de repente, eles começaram a ter essas vitórias, essas recuperações de terreno? Como? Se a Rússia está cada vez mais consolida aquela estrutura de poder ali, como é que o exército ucraniano está fazendo isso? É óbvio, meu amigo. Já é Estados Unidos na jogada. Black Ops, eles infiltram forças lá, disfarçadas, claro, mercenários, forças privadas, para isso eles têm aos montes. Mas o fato é que já há denúncias, inclusive, que até mesmo a comunicação das tropas ali é toda feita em inglês. E questão de pensar um pouco, não faz nem muito sentido. Como é que a Ucrânia de repente ressurge das cinzas o espírito de Kiev e começa a retomar territórios? Isso vai dar merda. E eles têm que fazer isso agora, porque o inverno está chegando, a situação vai complicar de vez, né? Mas, sim, não tem perspectivas boas. O próximo ano também vai ser uma desgraça. Insisto em dizer isso. Acho que aqui dentro vai estar melhor do que lá fora, mas as coisas estão intimamente relacionadas. E, sim, podemos esperar, a não ser que haja punições milagrosas amanhã,
posturas totalmente novas, podemos esperar mais balbúrdias bolsonaristas nos próximos dias, que eu não creio que vai acontecer coisa realmente grave, mas ainda assim é suficiente para mostrar o quão grotesco, o quão trágico, o quão lamentável é esse nosso quadro atual. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 14 de dezembro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.